Já quero perguntar para o senhor quais são os principais distúrbios do sono, os mais comuns. A gente confunde um pouco, né? Tem uma mistura danada. O senhor pode ficar à vontade. Bem, os distúrbios mais comuns são os distúrbios respiratórios do sono, que vão desde o ronco até a apneia, e também a insônia, que acomete 30% das mulheres, aproximadamente, em alguma fase das suas vidas. Esses são os principais. O senhor falou insônia. O que é exatamente o que provoca a insônia? Bem, a insônia é uma dificuldade para iniciar ou manter o sono ou a sensação de sono não restaurador. O que quer dizer isso? Uma pessoa ela pode ter uma dificuldade apenas na deflagração do sono, na manutenção do sono, ou ela pode dormir toda noite, mas pode acordar com aquela sensação de um sono que não foi restaurador. E isso a gente também considera como insônia. Doutor Cícero, e como é que a gente diferencia os casos agudos e passageiros dos casos mais graves de insônia? Bem, existem fatores perpetuantes, deflagradores da insônia. Então, qualquer pessoa que esteja submetida a uma tragédia pessoal, ela pode manifestar isso como uma insônia aguda. E essa insônia ela pode se manter por alguns momentos, alguns dias e até semanas. Se essa pessoa tiver algum fator predisponente e que vá perpetuar essa insônia, ela pode manter essa insônia a longo prazo. E isso pode levar a um quadro de insônia crônica, que é uma insônia que dura mais do que 3 meses. E aí, quando é que a insônia passa a ser um problema mais sério? É nesse caso? Bem, os estudos mostram que o paciente que dorme mal, o paciente que tem um tempo de sono inferior a 5 horas por noite, ele está mais sujeito a vários distúrbios, principalmente metabólicos, como distúrbios do metabolismo de carboidratos, de lipídios. Então, eles tendem a ter um colesterol mais alto, a desenvolverem diabetes tipo 2, tendem a ser obesos, né? Então, esses fatores, por si só, já justificam a abordagem terapêutica da insônia. Olha só, o doutor falou aí menos de 5 horas. E qual seria então o tempo ideal do sono? Em quantas horas por dia devemos dormir para ter uma vida saudável, hein? Nós fomos até as ruas ouvir a população. Será que as pessoas estão dormindo o suficiente? É o que a gente vai ver agora. Quantas horas o senhor costuma dormir por noite? 8 horas. O senhor acha suficiente ou não? Não. Eu gostaria de dormir mais um pouco. Como é que o senhor se sente quando dorme pouco? Cansaço, né? Isso, dor de cabeça, mal-estar, assim, em geral, no caso, né? Se o senhor pudesse, o senhor dormia quantas horas? 10 horas. 10 horas. Era o suficiente? É isso, 10 horas é o suficiente. Umas 8 horas. A senhora acha bom ou pouco? Pouco. Como é que a senhora se sente quando dorme pouco? Cansada, estressada. Ruim. É ruim, muito ruim. Umas 6, 7 horas. Você acha suficiente ou não? Rapaz, a gente sempre quer mais um pouquinho, né? Quantas horas o senhor costuma dormir por noite? 8 horas. O senhor acha suficiente ou não? Eu acho suficiente. Aproximadamente 6 horas. O senhor acha pouco ou muito? Para mim, no meu trabalho hoje é pouco, entendeu? Como é que o senhor se sente quando dorme pouco? Ressaca, entendeu? Mal-estar, com aquela sensação de que não foi suficiente. 5 horas. A senhora acha muito ou pouco? Pouco. Como é que a senhora se sente quando dorme pouco? Cansada. E mais? Falta de coragem para sair. É ruim? É péssimo. É péssimo, né, doutor Cícero? Ninguém gosta de acordar antes do horário. Eu já quero começar a perguntar para o senhor. A gente veio em vários tempos, né? A gente veio aqui, todo entrevistado falou um tempo diferente, mas eu vi ali uma pessoa falando 8, outro 5. Qual é o tempo, qual é o número de horas, então, doutor, que são necessárias para se levar uma vida saudável? Ou não precisa esse tempo? Cada corpo, organismo é de uma forma ou não? Isso é muito pessoal. Existe uma classificação, que é a classificação entre os médios dormidores, longo dormidores e curto dormidores. Os médios dormidores, que é a grande maioria da população, eles precisam de 6 a 8 horas de sono por noite. Os longos dormidores mais do que 8 horas e os curtos dormidores se satisfazem com menos que 6 horas. O problema é que a gente vive hoje numa sociedade que funciona 24 horas, né? Então, as escolas começam muito cedo, a gente termina o trabalho muito tarde, a gente tem muitos compromissos sociais, o abuso de eletrônicos. E aí, quando uma pessoa que demanda 6, 8, 10 horas de sono, não consegue, pela sua vida social,
satisfazer essa necessidade, aí começam a aparecer os problemas relacionados à carência de sono. Então, cada um deve perceber quando é que o corpo fala, é assim, doutor? Exatamente, tem que ser algo personalizado. A gente sempre percebe, né? Tem pessoas, amigos, geralmente passam a noite inteira acordados, de manhã acordam bem cedo, parece que estão tranquilos, outros não, né? Tem gente que passa o dia inteiro dormindo. É normal precisar mais de 8 horas para estar recarregado? Conforme eu já comentei, a maior parte das pessoas precisam de 6 a 8 horas. Mas existem os longos dormidores que eles precisam de 8, 9, 10, até 11 horas. Né? E existe até uma associação, certas pesquisas que relacionam longos dormidores com transtornos depressivos. Então, as pessoas que tendem a precisar de mais horas de sono são pessoas que têm uma maior tendência a desenvolver quadros depressivos. Doutor Cícero, e qual é o esquema, então, de tratamento para as pessoas que se queixam de insônia? Bem, a princípio a gente tem que tentar identificar a causa do problema. A gente tem que entender a insônia como uma doença e não como um sintoma. Então, a princípio, o que determinou o surgimento e a manutenção daquele quadro de insônia? Identificada a causa, a gente tem que abordar especificamente essa causa, tá? Foi uma tragédia pessoal, é uma paciente que é muito ansiosa, que faz atividades profissionais na cama, que tem atividade, o que a gente chama de atividade ruminativa, é aquela paciente que leva as preocupações para a cama. Vamos abordar isso com a ajuda de outros profissionais, psicólogos, às vezes psiquiatras. E para tirar do quadro agudo, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos que são chamados hipnóticos, que devem ser usados o mais curto intervalo de tempo, apenas para tirar o paciente daquele quadro agudo, enquanto a gente consegue combater a causa do problema. Doutor, e uma mania nacional, assistir televisão no quarto atrapalha o sono, isso é verdade? Com certeza. Isso não só o uso de televisão, mas o uso de qualquer aparelho eletrônico na cama é um fator que comprovadamente piora a deflagração e a qualidade do sono. Só para que o telespectador tenha ideia, a gente tem um hormônio que é chamado de melatonina. E esse hormônio é muito interessante porque ele deflagra o sono e faz com que a gente tenha um sono de boa qualidade. E esse hormônio ele só é inibido no escuro. Então, uma vez exposto à luminosidade, seja de qual fonte for, a gente tem uma inibição da secreção desse hormônio e isso interfere tanto no início como na manutenção do sono. Às vezes tem pessoas que reclamam que quando dorme demais acorda com o corpo dolorido, um cansaço que parece que não acaba mais, parece que fez exercício no outro dia. O que é isso exatamente? A gente tem, dentre as fases do sono, a gente tem uma fase que é chamada de sono de ondas lentas, que é o sono que descansa o corpo. Então, uma vez submetida a uma noite de sono não restaurador, é relativamente comum que a pessoa acorde com sintomas de dor no corpo, cansaço, até mesmo dor muscular, né? Então é muito comum. Tanto que, em alguns casos, você pode levar a erros diagnósticos, a confusões diagnósticas com algumas síndromes dolorosas crônicas, como a fibromialgia e outras. E aquela história do pessoal aí das cidades do interior, o sono da beleza, depois do almoço ali, 40 minutinhos, meia hora, resolve? O sono, a chamada siesta, né, que é muito comum na Espanha e em outros locais, é uma coisa que não atrapalha a qualidade do sono desde que você obedeça alguns critérios, principalmente a duração. Não deve passar de 60 minutos, porque aí você vai deflagrar uma diminuição do gatilho do sono à noite. Então, 40, 45 minutos são bem-vindos. Quando dá, né, doutor? Quando dá. Nem todo mundo tem essa sorte. Infelizmente, a nossa vida atualmente quase não nos permite isso. Né? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos fazer um intervalo. Então, olha só. A seguir, será que o cansaço prejudica o sono? E aquela história de repor o sono perdido. Será que funciona isso? Depois do intervalo, o doutor vai responder tudo isso e muito mais pra gente. A gente volta em instantes. Clínica São Camilo, Centro Oftalmológico, 3222-7420.